a nossa amiga Aline Mendes, que vai falar sobre Feng Shui, né? No Brasil, ela fala que é o Feng Shui. Então, vamos lá aprender o que é o Feng Shui. E, assim, gratidão por estar aqui conosco, que é articulista da revista Personare, que é super moda, né, do mundo holístico, né? Revista maravilhosa, que eu já usei muito aquele xingzinho lá para botar muita coisa para funcionar na minha vida. Então, Aline, gratidão por estar conosco aqui nesse evento maravilhoso, o nosso workshop, que já é um verdadeiro sucesso. Gratidão, foi uma surpresa e é uma gratidão estar aqui com vocês. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com o meu tema de hoje, né? Que são as previsões do Feng Shui, que a gente estava brincando, né? Previsões do Feng Shui para 2022. A primeira coisa que a gente em geral menciona é justamente como pronunciar, né? Porque aqui no Brasil a gente fala Feng Shui, que é como se escreve, né? Mas na China a pronúncia mais parecida é Feng Shui, né? Mas eu costumo dizer que não importa tanto como a gente fala, e sim como a gente pratica, né? Então o importante é a gente conhecer, saber usar, né? E não importa tanto se a gente fala Feng Shui ou Feng Shui. Então, vamos lá. Só me apresentando um pouquinho, né? Eu sou arquiteta, mas hoje em dia eu não pratico mais arquitetura, porque já há alguns anos eu me dedico só às terapias de ambientes, né? Só essa prática de harmonização de ambientes, tanto com Feng Shui quanto com a geobiologia, com a radiestesia, né? Eu sou autora de um livro, tem a carinha dele aqui atrás, né? Trabalho também com mesas radiônicas, ou melhor chamando de mesas psiônicas, né? Também focada no trabalho da reprogramação energética de ambiente. Então, vamos entrar no assunto do que é Feng Shui, porque muita gente não sabe nem que existe essa possibilidade de fazer previsões anuais pelo Feng Shui. Caso alguém aqui ainda não saiba o que é Feng Shui, vamos fazer essa primeira introduçãozinha aqui, né? Então, essas imagens que vocês estão vendo, vocês vão receber na área exclusiva, né? No grupo exclusivo aí dos participantes aqui do workshop, vocês vão receber todo esse conteúdo, então ninguém precisa se preocupar de ficar copiando esses textos, que vai estar tudo lá para vocês, até mais detalhado. Aqui nos slides está mais resumido, o e-book que vocês vão receber está até mais detalhado. Então, vamos lá. O que é Feng Shui? Né? Às vezes a gente vê Feng Shui por aí, mas não parou para pensar o que é exatamente, né? Então, ele é um conhecimento ancestral chinês que nos permite decifrar os segredos que unem o céu, o homem e a terra, né? Então, ele não é só uma técnica para dizer onde você colocar tal cor, né? Ele é uma técnica chinesa de harmonização, para o homem saber se posicionar entre o céu e a terra, levando em consideração as características do espaço e as variações energéticas ao longo do tempo. Então, o Feng Shui ele leva em consideração o espaço e o tempo e orienta o homem como se posicionar da melhor maneira no espaço e no tempo para aproveitar ao máximo as energias disponíveis, tá? Feng Shui tem sempre relação com o espaço, com o ambiente, tá? Quando a gente ouve por aí, Feng Shui astrológico é astrologia, não é Feng Shui. Feng Shui do corpo. Feng Shui do corpo é medicina chinesa, é Qigong, é acupuntura, não é Feng Shui. Feng Shui é sempre relacionado com ambiente, tá bom? E aí, outra coisa, né, que todo mundo conhece quando a gente fala em Feng Shui, primeira coisa, quem conhece um pouquinho de Feng Shui, a primeira coisa que pensa são os 8 cantos, né? Tem o canto do trabalho, tem o canto do sucesso, da prosperidade, da família, aquele que a gente coloca o baguá na planta baixa, alinhando o trabalho com a porta de entrada, né? Isso é o que a primeira identificação
que as pessoas fazem com Feng Shui, né? Porque é o aspecto mais popular. Ou então, tem muita gente que também já viu falar de bolinha, botar bolinha de cristal na janela ou botar bolinha de cristal na quina. Também tem muita gente que usa o baguá como um amuleto, né? Como um símbolo de proteção na porta de entrada. Eu mesma tenho muitos clientes que quando eu vou fazer a primeira visita para uma consultoria, o cliente tem lá esse baguá de proteção na porta de entrada, né? Mas o Feng Shui é muito mais do que isso. Por quê? Tudo isso que eu mostrei, né? A imagem, o baguá na planta baixa, as bolinhas de cristal, o baguá como amuleto na porta de entrada, eles correspondem a uma escola de Feng Shui que se chama Feng Shui do Chapéu Preto, ou mais propriamente, Feng Shui da seita do Chapéu Preto do budismo tântrico tibetano. Ela é uma técnica, uma adaptação recente do Feng Shui que foi criada por esse senhor aqui, que é o mestre Lin Yun. Ele se chama Lin Yun, já faleceu, né? E ele era um grande mestre dessa seita do Chapéu Preto do budismo tântrico tibetano, e ele criou essa técnica chamada Feng Shui do Chapéu Preto na década aí, por volta da década de 70, 80, nos Estados Unidos. E essa é uma técnica que usa técnicas simplificadas, algumas fórmulas simplificadas do Feng Shui tradicional chinês, mescladas com rituais que ele trouxe do budismo tântrico tibetano e que não são originais do Feng Shui tradicional chinês, que embora não tenha nenhum vínculo religioso, mas está mais ligado à filosofia taoísta, né? E o Feng Shui do Chapéu Preto, ele incorpora alguns rituais e algumas práticas do budismo tântrico tibetano, tá? Então, quais são as características, né, do chapéu preto? Como eu falei, posicionamento do baguá, né, esse octógono, com o lado do trabalho alinhado à porta de entrada. Esse tipo de Feng Shui, ele dá muita ênfase no aspecto de áreas faltantes, né? Tem uma área faltando, tem uma região na sua planta baixa faltando na área da prosperidade, ou tem um excesso na área da família, enfim, eles dão muita ênfase nessas faltas e excessos na planta baixa. Essa técnica do chapéu preto também usa muito objetos de cura pré-definidos, como a bolinha de cristal, também flautas, espelhos, né? A gente vê muito essas recomendações gerais do chapéu preto. E, como eu falei, esses rituais tibetanos de bênção e de limpeza, tá? Mas é uma prática que ela é muito peculiar do Feng Shui do Chapéu Preto, mas que ela não faz parte, esses detalhes, né, que eu mencionei aqui, eles não fazem parte do Feng Shui tradicional chinês, quer dizer, do Feng Shui original, milenar. Quando a gente fala milenar, né, esse que veio lá da China, que é cultivado há milênios, ele tem uma prática que é um bocado diferente dessas características que a gente vê aqui no Chapéu Preto. Então, vamos descobrir qual é a diferença e o que é o Feng Shui tradicional chinês. Se você nunca ouviu falar, vai descobrir agora. Então, alguns detalhes do Feng Shui tradicional chinês. Primeiro aspecto que eu quero comentar é que realmente o Feng Shui tradicional chinês ele é bastante complexo, né? Quando a gente fala assim, nossa, parece coisa de chinês, o que essa expressão significa? Que é complexo, que é detalhado, que é intrincado, né? A gente sabe, por exemplo, que a medicina chinesa ela é super detalhada, ela é muito complexa. A gente pode até descobrir, tem esse ponto aqui que é para dor, né? Dor de cabeça. A gente sabe alguns pontos dos meridianos, mas a medicina chinesa em si, a acupuntura, são estudos extremamente complexos, né? E o Feng Shui tradicional chinês também segue essa mesma característica de coisas chinesas. Ele realmente é complexo e por isso não é tão fácil de expandir, de
compartilhar com o público, né, todos os aspectos dele. Mas eu vou dar aqui para vocês entenderem, né, explicar um pouco quais são as características do Feng Shui tradicional antes da gente entrar nas previsões em si, tá? Então, o primeiro aspecto é que o Feng Shui tradicional chinês, ele leva em consideração as orientações reais das construções, tá? Então, essa coisa de alinhar com a porta de entrada, né, não existe no Feng Shui tradicional chinês. Tudo que a gente faz no Feng Shui tradicional chinês, a gente mede a direção em relação ao norte magnético, tá? E a gente vai ver como que as construções estão alinhadas, como a construção, como a porta de entrada, as pessoas, como elas estão orientadas dentro dessa rede magnética do planeta, né? Porque a bússola, ela indica os fluxos magnéticos do planeta, né? Assim como o nosso corpo tem um fluxo, né, que são os meridianos, o planeta também tem esse fluxo, né? Então, a bússola vai dizer para a gente como que está a orientação desse fluxo magnético, e o Feng Shui tradicional chinês importa para ele como que as construções estão orientadas em relação a esse fluxo magnético, tá? Essa ilustração aqui é uma bússola chinesa que é chamada de Lopan, tá? Que é a que a gente usa, o instrumento profissional que a gente usa para medir a face dos imóveis. O Feng Shui tradicional chinês também dá uma ênfase muito grande na paisagem, seja ela natural ou construída, tanto o relevo natural quanto as construções, né? O bairro, a vizinhança, é um fator muito importante na análise do Feng Shui tradicional chinês, tá? O Feng Shui tradicional chinês também leva em consideração a passagem do tempo, porque não só o espaço molda as energias ao nosso redor, mas essas energias elas vão mudando com a passagem do tempo. Então, nos cálculos que a gente faz de interpretação do Feng Shui tradicional chinês, a gente também usa o calendário. No caso do Feng Shui, a gente usa o calendário solar chinês. Para alguns métodos de astrologia, como a astrologia de Ziwei do Shu, a gente usa o calendário lunar chinês, porque o nosso calendário ocidental ele é um calendário arbitrário, que não está alinhado com nenhum processo natural, né? Nem do planeta, nem da Lua, nem do Sol. Já os chineses, eles usam dois calendários. Um calendário que é alinhado com o ciclo do Sol e com o movimento do planeta ao redor do Sol, o calendário solar, e o calendário lunar, que aí segue as fases da Lua. No Feng Shui, a gente usa o calendário solar chinês, tá? Então, também vai importar a data em que o imóvel foi construído, não só a orientação dele em relação ao norte, mas também a data em que ele foi construído, tá? Também a gente usa uma outra informação, que é a data de nascimento dos ocupantes, para a gente estudar a compatibilidade da pessoa com o imóvel. Então, um imóvel ele pode ter um efeito diferente sobre cada um moradores. Então, por exemplo, dois moradores no mesmo imóvel, dormindo no mesmo quarto, se for na mesma cama, por exemplo, um casal, e cada um deles vai sofrer uma influência diferente do ambiente em função da sua própria configuração energética, que a gente pode identificar a partir da data de nascimento. Não é exatamente astrologia, é um cálculo dentro do Feng Shui de compatibilização do ambiente e das pessoas. E aí, tanto na análise dos ambientes, quanto na aplicação nos ambientes, a gente vai usar como ferramenta os conceitos de Yin e de Yang, né? O Yin é o repouso, é a energia do escuro, da noite. O Yang é o dinâmico, a luz, o movimento, né? Então, a gente analisa os ambientes em função dos seus aspectos dinâmicos ou de repouso, energeticamente falando, e a gente também vai analisar em função dos 5 elementos ou 5 fases, né? Esse aspecto dos 5 elementos também é usado no chapéu preto,
né? Então, tanto a gente vai analisar os ambientes sob a ótica dessas 5 fases, quanto a gente vai promover intervenções, mudanças nos ambientes, para trazer equilíbrio nesses 5 elementos, tá? Só que no Feng Shui tradicional chinês, a gente praticamente não usa objetos pré-definidos, né? A gente não usa assim, uma bolinha de cristal, uma flauta, né? O que a gente usa são características que se enquadram em cada uma dessas 5 fases. A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouquinho. Então, com base em todas essas informações, no Feng Shui tradicional chinês, a gente faz um estudo personalizado para cada imóvel e para cada morador. Não existe um único padrão energético que é igual em todas as construções. Na verdade, cada imóvel vai ter o seu próprio mapa de energias derivado da sua orientação e da sua data de construção, e além disso, ele vai ter diferentes compatibilidades com diferentes pessoas. Então, o nosso workshop hoje é sobre estrelas voadoras. As previsões do Feng Shui para 2022 são dentro do estudo das estrelas voadoras. Mas eles são, o que a gente vai falar hoje é um detalhe das estrelas voadoras. O que é esse método, né? Dentro do Feng Shui tradicional existem diferentes métodos ou escolas ou técnicas, tá? Estrelas voadoras é uma das técnicas mais avançadas que permitem a gente analisar o potencial energético dentro das construções. Existem técnicas que são específicas para a gente avaliar a energia do entorno, a energia da paisagem que chega até as construções. As estrelas voadoras são o que eu considero o melhor método para a gente avaliar a energia dentro das construções, tá? Então, quando a gente fala em estrelas, o que são as estrelas voadoras? Não são astros, estrelas do céu, né? Não são corpos celestes como na astrologia. Estrela quer dizer muito mais um potencial energético, como a gente diz assim, fulano tem uma estrela, querendo dizer que a pessoa tem sorte, né? Então, dentro do Feng Shui, estrela quer dizer potencial energético. Tá? E dentro das estrelas voadoras, então, a gente vai usar, como eu mencionei, a data de construção e a face do imóvel para fazer o cálculo do mapa de estrelas voadoras personalizado daquele imóvel. Existem 200 e tantas possibilidades de mapas diferentes, tá? Para cada um dos imóveis. E então esse cálculo ele vai gerar diferentes potenciais energéticos. A gente trabalha também com 8 que a gente chama de 8 palácios ou 8 setores, né? Só que esses setores, eles são posicionados na planta baixa conforme o norte, então a gente tem que descobrir aonde está o norte para então girar esses palácios e posicionar esses palácios, esse baguá, que a gente não chama de baguá, mas o que seria o baguá, na planta baixa, tá? Então a gente tem os 8 palácios mais o centro, que é onde todos os palácios se encontram, né? E a gente não vai ter um único potencial em cada setor, a gente vai ter uma energia em cada setor. A gente vai ter 3 estrelas, tá? Uma estrela que é o potencial Yi, que rege saúde e relacionamentos. Uma outra estrela que é o potencial Yang, que rege dinheiro e trabalho. E a gente vai ter uma terceira estrela, que é o potencial a estrela do tempo, que fala das oportunidades, disso que não está sob nosso controle, mas que passa e a gente pode aproveitar. Tá? Então, em cada um dos palácios, cada um dos setores da casa, você vai ter 3 potenciais que se combinam e a alquimia deles é que vai dizer qual é o potencial daquele ambiente. Aqui nesse mapinha, vocês estão vendo que tem um 4º número aqui. Esse aqui é justamente a estrela anual, que é sobre ela que a gente vai falar hoje e aprender um pouquinho.
Então, o que são as estrelas anuais, né? Elas são como os trânsitos astrológicos do Feng Shui. Se a gente tem o mapa de estrelas do imóvel que é dado, é definido quando o imóvel é construído, mas assim como na astrologia a gente tem os trânsitos, né? Que os trânsitos independem do nosso mapa astral, né? Eles são como os planetas estão hoje no céu e como aquilo influencia a gente, né? Então, além dessas estrelas fixas de cada construção, o Feng Shui também considera esses diferentes potenciais que vão influenciar todas as construções com a passagem do tempo. Então, a cada ano tem uma estrela que vai para cada um dos setores. Então, nesse mapinha aqui, a gente está no centro aqui, essa estrela 6, que é a que está no centro de todos os mapas, né? É a influência anual do ano de 2021, tá? Então, elas são iguais para todos os imóveis, tá? Então, isso quer dizer que, independente do mapa de estrelas personalizado do seu imóvel, a influência anual que ele vai receber esse ano é igual para todo mundo, tá? Então, por isso que a gente consegue fazer previsões que servem para todas as pessoas, porque essas influências anuais elas estão em todas as construções, em qualquer lugar do mundo, tá? Essas estrelas anuais, elas têm uma influência direta sobre as pessoas, né? Eu vou sofrer a influência dessa estrela anual, e ela também vai influenciar o mapa de estrelas da minha casa, mas esse estudo da influência da estrela anual sobre o mapa de estrelas da minha casa, eu só vou conseguir fazer se eu já tiver feito esse estudo personalizado. Então, o nosso foco hoje é como que essas estrelas anuais vão influenciar diretamente as pessoas. Então, primeiro vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar propriamente nas estrelas, a gente vai falar um pouco desses 5 elementos ou 5 fases, porque é com base neles que a gente vai harmonizar as nossas construções. Porque cada uma dessas estrelas tem um desses elementos ou fases associadas. E aí a gente vai usar o elemento, quando a gente tiver uma boa estrela num setor, a gente vai usar os elementos que fortalecem aquela estrela. Quando a gente tem uma estrela nociva num setor, a gente vai usar os elementos que drenam, que enfraquecem aquela estrela para diminuir essa influência nociva dela. Tá? Então, essas 5 fases são também categorias energéticas, não são elementos concretos, não é elemento químico, nem é exatamente uma matéria-prima, né? Mas são características que geram energia com qualidades de árvore. Então, enxerga esses nomes aqui como uma metáfora, tá? Não quer dizer necessariamente a árvore, tá? Então, a fase árvore, quando a gente fala em fase árvore, a gente está querendo falar numa vibração de energia que emana da cor verde e que emana da cor azul clara. Essa mesma energia de árvore, ela é emanada das linhas verticais, das formas verticais, coluna, retângulos verticais, cilindros, todas as formas que são verticais como árvores, elas geram essa energia que a gente chama de fase árvore, tá? Então, as plantas em geral, tá? Principalmente aquelas que crescem para cima, né? Porque tem, por exemplo, as samambaias que crescem para baixo, que não tem uma energia tão forte de árvore. Principalmente as plantas que crescem para cima, né? Elas têm essa energia da árvore. Então, alguns exemplos, né, do que seria o elemento árvore. Se você pode usar uma manta ou uma colcha com listras verticais em tons de verde e azul. Pode ser um quadro com imagem de árvores altas ou um quadro com fotografia de coqueiros.
Pode ser aqui, como no exemplo, um jarro de flores em formato cilíndrico, na cor turquesa ou verde. Pode ser um porta-retrato retangular vertical, né, com uma moldura na cor verde. Aqui também tem um exemplo, por exemplo, de uma almofada, que a estampa da almofada é uma estampa de bambus, que tem esse tom verde azulado e uma marcação na vertical. Então, tudo isso são características das 5 fases, tá? No e-book que vocês vão receber, tem o link para álbuns do Pinterest. Eu tenho coleções de imagens no Pinterest com inúmeras referências visuais de cada uma dessas fases que vocês podem consultar para se familiarizarem mais com essa simbologia de cada uma das 5 fases. Depois, o próximo elemento que a gente vai ver é o elemento fogo, tá? O fogo, ele fala de uma energia que é emanada pela cor vermelha, pelo tom rosa forte, laranja ou púrpura, tá? Os tons mais fortes emanam uma energia mais intensa. Os tons suaves, um rosa clarinho, um pêssego, eles já vão emanar uma energia também mais suave, tá? O formato triangular, seja plano ou tridimensional, como as pirâmides e estrelas, também emana essa energia de fogo, tá? Da mesma forma, lâmpadas e velas acesas, né? Uma lâmpada acesa está emanando luz e calor, está emanando essa energia do fogo. Tá? Então, alguns exemplos, né? Uma luminária em tons vermelhos e formas pontiagudas, e principalmente se ela estiver acesa, é uma boa fonte de energia de fogo, tá? Um tapete tipo quilim, quem não sabe o que é quilim, é esse tipo de tapete bem característico, né, de uma região lá do Oriente Médio que produz esse tipo de tapete persa chamado quilim, que ele é caracterizado quase sempre por formas triangulares. Então, um tapete quilim em tons de vermelho, rosa, laranja, vai emanar também uma energia de fogo. Almofadas e mantas com estampa em formato triangular ou formato de estrela, né? Enfeites em acrílico em formato de estrela, cor quente, né? De novo, podem ir lá no Pinterest que tem mais exemplos de referências visuais de cada uma das fases. A fase terra, ela fala de estabilidade, é uma energia de estabilidade. Então, o símbolo dela são as formas quadradas e as linhas mais horizontais, tá? A cor associada à terra, além de todos os tons de terra, né, todos os tons de marrom, caramelo, bege, também a cor amarela está associada à terra, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um vasinho de cerâmica quadrado amarelo, ele tem todas as características de terra. Ele tem o formato da terra, ele é feito de terra e ele tem cor de terra, né? Mas a gente também tem aqui, não exatamente o material da terra, mas esses 2 puffs aqui, eles são quadrados e são amarelos, então eles também emanam essa energia de terra para os ambientes, tá? Então, potes quadrados em pedra ou cerâmica na cor natural, quadros com formato retangular, horizontal, moldura amarela ou moldura em madeira, porque a madeira aparente ela tem a cor marrom associada à terra, né? Tapetes quadrados em tons de bege e marrom, almofadas quadradas na cor amarela, ocre, marrom, bege, né? Puffs quadrados, retangulares, tá? Fiquem atentos para os cristais, porque embora os cristais eles tenham a matéria-prima deles seja a pedra, né? Mas, por exemplo, um cristal pontiagudo, uma ametista, uma ponta de ametista, ela tem um formato de fogo, lembra? Ponta. E ela tem cor de fogo, que é o violeta. Tá? Você pode ter pedras que são redondas e azuis, ou redondas e brancas, e aí, embora ela seja de pedra, ela não tem uma energia pura de pedra, porque ela tem outras características. Então, na hora da gente escolher pedras e cristais, a gente tem que levar em consideração a forma e a cor desse cristal.
Próxima fase é o metal, que está associado a todos os tons metálicos, dourado e prateado, embora a gente também possa usar os tons de branco e cinza na decoração. Mas quando a gente quer realmente uma energia de metal intensa, a gente vai procurar usar os tons metálicos, tá? Deixa o branco e o cinza mais para compor a decoração geral, tá? Formato do metal, círculos e arcos, né? Formas arredondadas estão associadas ao metal. Também é interessante, aqui são links que no e-book vocês vão ter esses links para clicar e acessar essas páginas, tá? O som de metal também pode ser usado mais do que para os outros elementos. A gente não usa muito som de fogo, por exemplo, ou som de terra, né? Mas a gente usa sim o som de metal, porque o som de metal ele é um som que reverbera, né? Eu tenho aqui o meu sino PIN, que é uma das ferramentas que a gente usa para gerar som de metal. Eu vou tocar para vocês verem o tanto que ele reverbera. Eu toquei fraquinho, né? E mesmo assim, olha, ele reverbera muito, né? Então a gente pode usar o som de metal como uma fonte da energia de metal. A gente também pode usar cabaças douradas, daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem delas, tá? A cabaça dourada, eu devia ter colocado uma aqui à mão, mas tem foto dela daqui a pouquinho e eu mostro para vocês, tá? Também são uma fonte da energia de metal, tá? E eventualmente também o alecrim, tá? O spray com óleo essencial de alecrim, né? Com a essência natural do alecrim, ele também tem ele também emana uma energia que serve para a gente curar ambientes que precisam do metal. Tá? Então, alguns exemplos de objetos de metal nos ambientes. Almofadas redondas em tecido prateado e dourado, seda, cetim, né? Tecidos brilhantes. Porta-retratos em formato oval ou redondo, com moldura cromada ou com moldura dourada, pode ser ouro velho, pode ser cobre, tá? Qualquer tom de metal. Vasos decorativos em metal, cachepô, né? Em formato redondo ou oval, cabaça dourada. Quem toca piano ou quem toca violão, né? São sons de metal, né? Bolt betano, sino pin, e também aqui Geosound, são sons de cura específicos que vocês vão encontrar aqui nesse link, tá? Próxima fase, água. Está associada à cor preta, azul cobalto, que é esse tom de azul aqui, né? Como se fosse a tampa da caneta Bic, e todos os tons de azul marinho. A forma da água são todas as formas sinuosas e irregulares, né? Tudo que é arabesco, retorcido, né? Formas irregulares. Então, por exemplo, uma imagem de uma baleia, às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas num quarto de criança, como que a gente vai botar água preta, azul marinho? Olha que bem-humorada essa baleia, e ela é totalmente água, né? Uma forma sinuosa e no tom preto, né? Então, por exemplo, um quadro onde predominem os tons pretos com gato preto também é totalmente água, né? Ele é sinuoso e preto. Um vaso azul marinho com formas sinuosas, almofadas com estampas, aquela estampa do calçadão de Copacabana, né? Aquele ondulado é muito água, né? Uma mesa de centro preto em formato de feijão, aquele formato de feijão é um formato de água, né? Estampa de zebra também é muito água, né? Então, e detalhe, não se usa água real. Então, quando a gente fala assim, deve usar a fase água nesse ambiente, não é para a gente colocar um aquário ou uma fonte naquele ambiente, porque o aquário e a fonte são usados com outra função no Feng Shui. Eles são usados para estimular o Yang e não necessariamente para atuar como fase água, ok? Não vou entrar nesse mérito nesse workshop, tá? Mas vocês querendo, a gente fala um pouco mais aí nas redes sociais, a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto, né? Quando a gente tiver mais tempo por aí. Então, essas estrelas anuais,
que a gente vai estudar, elas têm, cada uma tem uma fase associada a elas. Então, estrela 1 é água, estrela 2 é terra, estrela 3 é árvore, e assim por diante, tá? Vocês não precisam decorar isso, eu só estou ilustrando para vocês que as estrelas, esses potenciais energéticos que vão estar nos diferentes palácios, eles têm a sua natureza energética. E os palácios também têm natureza energética. Então, o Palácio Sudeste é um palácio de árvore. O Palácio Sul é um palácio de fogo. O Palácio Sudoeste é um palácio que tem a energia da terra. O Palácio Oeste é um palácio que tem a energia do metal. Tá? Então, cada palácio tem a sua própria fase associada e a gente vai combinar, a gente vai analisar a combinação da energia da estrela anual com a energia do palácio onde ela se encontra naquele ano. Então, esse aqui é o mapa das estrelas anuais de 2022. Deixa eu ver se tem alguma dúvida muito grande aqui. Não. Vamos lá. Então, esse aqui é o mapa de estrelas anuais de 2022, tá? É importante destacar que pelo calendário solar, né? Comentei que são diferentes os calendários, tá? O Ano Novo Solar Chinês, ele começa no dia 3 de fevereiro. Em 2022, ele vai começar no dia 3 de fevereiro, às 17h51. Isso no Brasil, tá? Que é -3, tá? Greenwich Meridian Time. -3, tá? Quem tiver em outros lugares do mundo, tá? Ajusta o horário, mas é aqui 3 de fevereiro. Tá bom? Então, quer dizer que até o dia 2 de fevereiro, inclusive o mês de janeiro, a gente ainda vai estar usando o mapa de 2021, tá? E para a gente identificar esses setores na nossa casa, a gente obviamente vai precisar descobrir onde está o norte na minha casa. Por exemplo, então esse ano a gente tem a estrela 1 no norte. Mas onde está o norte na minha casa? Eu nunca medi. Se eu for ensinar isso hoje, também vai ficar bem complicado. A gente ia precisar aí de umas 2 ou 3 horas de workshop, né? Só para essa palestra. Então, estou deixando aqui o link que vai no e-book para vocês, lá no meu site. Eu tenho tutoriais totalmente gratuitos que ensinam como você medir a face do seu imóvel, tá? Mesmo que você não tenha uma bússola, existem técnicas que você pode usar o mapa do Google, né? O Google Maps, para você encontrar o norte da sua construção pela internet, sem precisar de uma bússola, tá? Então, hoje, quem já conhece, já sabe a direção do norte da sua casa, pode acompanhar aqui as direções. Mas se não, vão ficar aqui as recomendações, depois vocês vão lá e seguem esse tutorial para poder colocar essas informações na casa de vocês, tá? Um aspecto interessante é que esse ano as estrelas anuais repetem a energia do palácio. Isso não é uma coisa que acontece todos os anos, tá? Em 2021, essas estrelas elas estão em posições diferentes, mas em 2022 é uma coisa que acontece a cada 9 anos, tá? A cada 9 anos, as estrelas anuais repetem o padrão energético do palácio. O que isso significa? Significa que a gente vai ter uma intensidade maior daquela energia naquele palácio, não vai ter uma variação, uma interação que possa trazer características diferentes, mas vai trazer mais intensidade, só que também traz menos variedade. Então, a tendência é trazer menos dinamismo, é assim, mais do mesmo, sabe? É uma repetição. Então, em geral, o ano 5, é o ano que tem o 5 no centro, né? O ano da estrela anual 5, ele é um ano em que nós
construímos as nossas oportunidades. Não é um ano em que as coisas venham de mão beijada para a nossa mão, tá? A gente pode alcançar grandes coisas, porque a energia dos palácios está harmônica com a energia das estrelas, mas a gente precisa se mexer. As coisas não vão vir de mão beijada para a gente. Tá tudo no e-book, gente. Tudo, tudo. Não tem nada aqui que não esteja no e-book, tá bom? Então, agora a gente vai falar de cada uma das estrelas. A gente tem a estrela 5 no centro, tá? A estrela 5, ela é uma estrela nociva. A gente tem algumas estrelas benéficas e outras estrelas que são nocivas. A natureza da estrela 5, ela é uma natureza bastante nociva. Ela fala de doença, de falência, tudo assim muito muito grande, né? Não é uma doencinha, é uma doença séria, não é um probleminha de dinheiro, é uma falência, não é um acidentezinho, é um grande acidente, né? Só que tem um atenuante que, por ela estar no local dela, né? A estrela 5 é a estrela do imperador. E o centro é a residência do imperador, é o trono do imperador. Então, a estrela 5 no centro, ela tá mais tranquila, ela tá feliz. É um tirano? É, mas é um tirano feliz que está ali no lugar dele, tá? Então, a gente não precisa se preocupar tanto com essa energia do 5 no centro. Mas ainda assim existe uma tendência. Quem usa o centro do imóvel, né, eventualmente pode ter ali uma sala íntima, um quarto. Se tem algum cômodo de longa permanência que fica bem no centro do imóvel, existe a tendência da pessoa ficar um pouco mais teimosa, ter atitudes assim mais controladoras, mais mandona, né? A pessoa fica mais mandona, tem uma tendência de ficar um pouco mais tirana, então é bom ficar atento para não exagerar no controle, tá? Então, o que a gente deve usar no centro esse ano para suavizar esse potencial aí negativo, né? O indicado é o metal, a fase metal, né? Como eu falei, pode ser o sinupim. Se você calhar de ter, é um pouco raro, mas pode acontecer, de você ter a porta de entrada bem no centro, né? Às vezes você tem a escada, o elevador, e aí a porta de entrada fica bem no meio da construção, né? Aí você pode usar o sino-pin de porta. O sino-pin normal é esse, né? Como eu mostrei aqui para vocês, que tem uma hastezinha para bater. Mas existe também o sino-pin, que ao invés de ter a haste para bater, ele tem esse metalzinho aqui que fica com a bolinha pendurada. Então você gruda na porta, conforme você mexe a porta, toca o sonzinho de metal, curando essa energia que está sendo ativada ali pela porta, tá? Então o som de metal suave, não é heavy metal, tá? Heavy metal vai irritar o imperador. É música suave, música instrumental, a música clássica, bossa nova, tá? Uma música tranquila, música de meditação, tá? Música de piano, harpa, violão, são instrumentos que têm essa energia de metal, tá? Nesse link aqui, tá? Bit.ly, GeoSounds, tem um conjunto de músicas que são específicas para harmonizar as energias da Terra, tá? Então, vocês também podem usar os GeoSounds, tá? Então, ressaltando, dourado, prateado, redondo, tá? O que a gente deve evitar no centro esse ano? Evitar longa permanência, evitar ficar muito tempo se a gente tiver essa opção, tá? Evitar obra e barulho, tudo que agita, que irrita, vai ativar e vai perturbar e pode desencadear efeitos nocivos dessa estrela 5. Tá? Também não é bom se a gente tiver perturbação no centro, por exemplo, o elevador fica bem no centro da construção, é bom esse ano a gente manter ali sempre uma musiquinha de metal tocando para suavizar essa perturbação gerada pelo elevador. Tá? E a gente também deve evitar no centro do imóvel as fases árvore e fogo. Então, olha lá a referência, quem não tem isso de memória, né? Vê, quais são as características de árvore? Forma vertical, cor verde, cor azul. O fogo é forma triangular, né? A cor vermelha. Então, são características a evitar.
no centro esse ano, porque são fases que podem ativar ou desencadear a ação da estrela 5, que é nociva, que a gente quer evitar, tá bom? Próxima estrela, vamos falar da estrela 1, que está no norte. A estrela 1, ela é uma estrela benéfica, com um potencial que está ligado à inteligência, sabedoria, fama e riqueza. Ela também é uma estrela que facilita a fluidez na comunicação, porque ela é água, a água é fluida, então ela permite uma comunicação fluida. E ela também favorece a vida acadêmica, principalmente quando lida com palavras, trabalhos escritos, né? Se esse ambiente estiver desequilibrado, existe o risco de desencadear separações, divórcios, né? Ou separação de sócios, ou separação de família. O que quer dizer quando o ambiente está nocivo? Quando a gente tiver os elementos que devem ser evitados, tá? Então, quer dizer que se a gente tiver fogo no norte, se esse ano a gente estiver no norte, o elemento fogo, pode ser que ele desencadeie, ele vai trazer um potencial para a separação. Assim como a gente viu na numerologia, né, no Feng Shui também, a gente está falando de potenciais. Para esses potenciais se manifestarem, eles vão depender do que existe no ambiente físico e da nossa propensão, né? Se a gente não tiver aquela propensão, o potencial não vai passar de um potencial. E se o ambiente estiver harmonizado, a gente vai estimular os potenciais bons e neutralizar os ruins, tá? Então, não tomem esses potenciais como regra, como determinação do que vai acontecer, tá? Porque vai depender do que a gente vai fazer nesses ambientes, tá? Então, o que é bom no norte, considerando as estrelas anuais de 2022, tá? Essa estrela benéfica, ela é favorecida pela fase metal. Tá? Então, botei aqui alguns exemplos, como a gente está falando aqui de vida acadêmica, de fama, de riqueza, um globo prateado, né? Especialmente esse globo cinza prateado, né? Ele está super adequado para usar no norte esse ano. Um espelho redondo de moldura metálica, né? Dourada ou prateada, né? Também está super adequado. Agora, como a gente tem um excesso de água, porque o Palácio Norte é água e a estrela é de água, existe uma tendência para quem já tem essa tendência, pode vir um potencial para ficar triste ou deprimido. Se isso acontecer com você, usa um pouco de árvore, tá? Que é para diminuir drenar esse excesso de água, tá? Mas se não for o seu caso, se você não estiver triste, não estiver deprimido, você ignora essa recomendação, tá bom? Depois a gente tem a estrela 8, que está no Nordeste. A estrela 8 é uma estrela benéfica, favorável, que ela fala de ganhos financeiros estáveis, ela favorece a construção de um patrimônio, a gente fazer aquisição de imóveis, de terras, e ela também favorece ganhar, economizar dinheiro. Tá? As ações dessa estrela, elas são lentas, os resultados eles são garantidos, mas eles são lentos. Ela não é a estrela que vai te fazer ganhar na loteria, não. Ela é a estrela que vai fazer você trabalhar e ser recompensado pelo seu trabalho. Tá? Então, esses ganhos financeiros são estáveis, tá? É salário, é aposentadoria, é você ser pago por um trabalho que você realizou, tá? E essa estrela, ela é favorecida pela fase fogo,
tá? Então, a gente pode usar, por exemplo, eu botei aqui uma imagem de uma luminária que é piramidal, acesa, ainda tem um cristal na ponta, né? Então, ela tem uma energia bastante fogo, tá? Aqui também uma estrela iluminada, ela é uma estrela que, pelo outro lado, você acende uma vela e ela fica iluminada, né? Então, você pode usar velas e incensos, que também representam a energia do fogo. Móveis e cristais, esses que você bota na janela e que ficam refletindo o sol, são muito bons no Nordeste em 2022, tá? O que a gente deve evitar no Nordeste esse ano? Evitar investimento de risco. Eu trabalho no Nordeste. Não é um bom ano para você fazer um investimento de risco, porque essa estrela, os resultados são lentos. Então, você investir na bolsa esse ano, você pode não ter os resultados esperados, tá? Essa estrela, ela também não gosta de competitividade. Então, se você tem um trabalho competitivo, é melhor você escolher outro ambiente para você trabalhar esse ano, tá? Essa estrela, ela gosta de paz. E também evitar a fase árvore, tá? As características da fase árvore são nocivas para essa estrela e podem comprometer todo esse benefício que essa estrela traz, tá? O excesso de terra no Nordeste, né? Palácio de terra, estrela de terra, pode trazer para algumas pessoas cansaço, estagnação ou falta de iniciativa. A pessoa pode ficar muito acomodada. Se você sentir esses efeitos a partir de fevereiro de 2022, você pode acrescentar um pouco de metal para suavizar esse excesso de terra, ok? Vamos para a próxima estrela. Depois a gente tem, eu tô seguindo, né, as direções, né? Depois a gente tem a estrela 3 no leste, no Palácio Leste, tá? A estrela 3, ela é uma estrela de árvore, da fase árvore, tá? Ela fala de impulsividade, de competitividade, de ação vigorosa. O 3 está associado ao trovão no I Ching, tá? Ela é uma estrela que pode beneficiar, trazer dinheiro, trazer lucros para pessoas que têm profissões competitivas. Por exemplo, advogados que trabalham com disputas, né? Atletas de competição, né? Por exemplo, principalmente atletas de esportes individuais, por exemplo, um nadador, um corredor, um tenista, tá? Se beneficiam dessa energia da estrela 3. Corretores da bolsa, corretores de imóveis, comerciantes, né, pessoas que trabalham por comissão, por lucro, podem se beneficiar do 3 no leste. Mas para todas as outras pessoas que não são competitivas, por exemplo, como é o meu caso, eu sou zero competitiva, né? O que essa competitividade gera para mim? Ela vai gerar risco de briga, quer dizer, eu não gosto de disputa, então acaba virando briga, uma coisa que é desagradável para mim. Acidente, é o excesso de impulso, eu acabo me acidentando. Ação judicial, que é a competitividade contra mim, né? Alguém me processa. Roubo, é o máximo da competitividade injusta, né? A pessoa rouba alguma coisa de você. Então, para a maioria das pessoas que não exercem uma atividade competitiva, essa estrela 3 acaba sendo nociva, tá? Trazendo todos esses riscos aqui. Então, o que a gente deve usar no Palácio Leste em 2022? A gente deve usar a fase fogo, que ela vai abrandar todos esses riscos, tá? Então, pode ser vela, incenso, como eu mencionei antes, né? Podem ser luminárias, principalmente se a gente botar uma lâmpada de tom quente nessa luminária, tá? A gente pode aqui usar, olha, uma ametista que a ametista, ela é pontiaguda, né? Principalmente a ponta de ametista e as drusas de ametista, ela tem essa coisa pontiaguda que é do fogo, e ela tem essa cor violeta, que também é do fogo, além de ser uma pedra que transmuta as energias nocivas, né? Os objetos de acrílico, eles trazem um brilho,
né? Que também está associado ao fogo, tá? E também é bom a gente reforçar a segurança no leste. Se aqui é sua porta de entrada, bota uma tranca, bota um cadeado, bota uma câmera de segurança, porque é um local que vai estar mais propenso a acidentes e roubos, tá? E o que evitar no leste? A água e a árvore vão fortalecer esses potenciais nocivos da estrela 3. Então, evitar características associadas à água e características associadas à árvore, como cor verde, azul, preto, formas sinuosas, formas verticais, tá? Toda aquela referência das fases água e árvore a gente deve evitar no leste em 2022. Depois a gente tem no sudeste a estrela 4, que também é de árvore, mas ela já tem uma característica completamente diferente da estrela 3, que também é de árvore. A estrela 4, ela é uma estrela suave. A gente brinca que é a estrela hedonista, porque ela gosta da beleza, ela gosta do romance, ela gosta de criar coisas belas, ela gosta de apreciar a vida, né? É a estrela romântica e bela. Também favorece a vida acadêmica, os concursos, os estudos, né? Favorece tudo ligado à beleza, tá? Então, salão de beleza, dermatologia, moda, né? Artes plásticas, tudo que está ligado à beleza é favorecido pela estrela 4, tá? E também o romance. Tá? Quando o ambiente está desfavorável, ela pode trazer problemas no romance. Quer dizer, por exemplo, se você tem muita fase metal no Sudeste esse ano, isso pode acarretar problemas no romance. Tá? Ou se você tem quina, muitas linhas retas, que a gente chama no Feng Shui de Shati, né? Que é essa energia agressiva, cortante, tá? Corredor muito comprido, linha reta, quina de parede apontando para onde você permanece. Isso pode gerar problemas no romance. Tá? E o que a gente deve usar para favorecer a criatividade, o romance, a beleza, né? Se o seu foco é nos estudos, né? Você quer passar num concurso ou é um adolescente, uma criança que está estudando, você pode usar um bambu da sorte, esse bambuzinho, né? Ou o bambu da felicidade, o bambu da sorte, que ele cresce numa jarra de água. Por quê? Porque a água e a árvore são favoráveis no Sudeste, são favoráveis à estrela 4. Se você estiver querendo favorecer o romance, melhor do que um bambu é usar flores frescas, né? Porque a flor tem também essa coisa do romantismo, tem a energia da fase árvore, sempre um jarro limpo, tá? Não deixar a flor ficar podre, não deixar a água ficar turva, porque senão pode vir um romance com essas características que ninguém quer, né? Um romance caído, enfim, a gente quer um romance radiante, brilhante, né? Excesso de água, o que esse excesso de árvore no Sudeste pode causar? A pessoa pode ficar irresponsável, só quero curtir a vida, não quero saber de mais nada, né? Ou problema no romance é o quê? Pode vir aí a pessoa arranjar, né? Mais do que devia, mais romance do que devia, né? Então aí a gente pode usar um pouco de fogo para dar uma diminuída nesse excesso de desejo de curtir a vida quando ele está comprometendo outros aspectos da nossa vida. Depois a gente tem no sul a estrela 9, ela é uma estrela de fogo, então o fogo ele desencadeia tudo, né? A pólvora é aquilo que né, bota tudo para queimar, para aparecer. Então é fama, entusiasmo, novos projetos. O fogo ele é muito rápido, então quando fala de dinheiro, é dinheiro rápido. Então essa é a estrela boa, por exemplo, para você ganhar na loteria. Não quer dizer que todo mundo vai ganhar, mas se você tiver esse potencial, essa estrela ajuda, né? Então, se você está
lançando um empreendimento novo, o retorno, o lucro vai ser mais rápido, né? Então, ela é uma estrela mais ágil, ela é do dinheiro rápido, tá? Também fala de festa, de celebração, de casamento. Casamento aqui é a cerimônia, sabe? É propor o casamento, fazer a festa do casamento. Tá? Então, do mesmo jeito que ela traz dinamismo, como a gente tem um excesso de fogo no sul, ela pode trazer muita aceleração que desgasta, né? A gente pode exagerar e pode também ser fogo de palha, queima rápido demais e daqui a pouco murcha, né? Então como que a gente vai saber? Fica atento ao que está acontecendo na sua vida. Olha o mapinha, compara com o que está acontecendo e vê se você está na medida boa do fogo estimular ou se o fogo está em excesso. Tá? Para a gente estimular fama, riqueza, novos empreendimentos, a gente vai usar a fase árvore no sul esse ano. Tá? Se o foco é em fama e riqueza, a gente pode usar palmeirinha e bambu. Se couber no ambiente, claro, né? Um vaso de plantas. Esse aqui é um exemplo de uma luminária que foi feita com uma folha, né? E ela está ali com a luz verde, então tem bastante características aí de árvore, tá? Se o foco é mais para o casamento, aí a gente vai. Ao invés da palmeira e do bambu, a gente vai focar mais nas flores, tá? Um risco possível do excesso de fogo no sul esse ano são problemas no coração e nos olhos, são os órgãos que pela medicina chinesa estão associados ao fogo, tá? Então, o excesso de fogo pode gerar hipertensão, né? Qualquer tipo de problema no coração, tá? Ou problemas nos olhos, tá? Principalmente problemas de excesso nos olhos, por exemplo, ter sol, que é calor, ou glaucoma, que é excesso de pressão nos olhos, tá? Aí você pode usar a terra, mas só nesses casos, se você perceber esses efeitos do excesso de fogo no sul, você pode usar um pouco de terra para diminuir esse excesso, tá? Agora, a gente deve evitar de qualquer maneira a água, porque a água apaga o fogo. A gente não quer apagar o fogo completamente e perder a oportunidade de fama e de dinheiro, né? Então, vamos evitar a água e vamos evitar as velas acesas, porque elas seriam um fogo excessivo, tá? A gente já tem muito fogo, então não vamos usar velas acesas no sul esse ano. Depois a gente tem a estrela 2 no sudoeste. A estrela 2 é uma estrela nociva que está associada principalmente a problemas de saúde, principalmente na região abdominal. Tá? Problemas digestivos em qualquer parte da região abdominal também está associado ao útero, tá? Então, problemas no útero pode desencadear tanto doenças no aparelho reprodutor feminino, né? Quanto também abortos, tá? Então, não é uma direção boa para quem está tentando engravidar. Tá? Se você está tentando engravidar e o seu quarto em 2002 fica no sudoeste, tenta dormir em outro palácio, não dormir ali esse ano, porque o risco de aborto é grande. Tá? Essa é uma estrela de terra que traz uma tendência para a estagnação. Tá? Então, o que isso representa no processo metabólico? Aumento de peso e retenção de líquidos, né? Essa terra está sufocando os nossos líquidos. Então, quem dorme ou quem permanece muito tempo no sudoeste em 2022 vai ter essa tendência para aumento de peso e retenção de líquidos, tá? Na parte financeira, essa estagnação é o quê? Para você receber dinheiro, ou você pode perder dinheiro, ou você pode ter atrasos, um dinheiro que você estava contando e não chega. Tá? O lado bom dela, né, é ajudar a economizar dinheiro. Se você permanece no sudoeste, você não vai ter muita tendência a gastar, tá? Você vai ter tendência a guardar dinheiro. Outra coisa que essa estrela pode ajudar é revisar trabalhos e corrigir erros. Não é bom para você escrever. Se você está tentando escrever uma tese, você não vai ter criatividade no sudoeste, mas você pode corrigir e revisar essa tese. Tá?
que atenua o efeito do nocivo dessa estrela é a fase metal, em especial a cabaça dourada, que é essa coisinha aqui, né? No sul do Brasil chamam de porongo, é o que se usa para fazer a cuia do chimarrão, também é o que se usa para fazer o berimbau, né? No Feng Shui a gente usa a cabaça com esse formato de 8 com um furo e pintado de dourado. No e-book vocês vão ter também link para artigo com mais detalhes falando sobre a cabaça dourada, para vocês entenderem direitinho o que é a cabaça dourada, tá? E evitar fogo e árvore, porque o fogo e a árvore podem estimular a ação dessa estrela 2, que a gente não quer. Depois a gente tem a estrela 7 no Palácio Oeste, tá? Essa estrela ela fala de perdas, de corte, tá? Então, perdas pessoais, pode ser pessoas que vão embora, pode ser morte ou pode ser viagem, pode ser perdas financeiras, tá? E é uma estrela de combate, ela representa o exército. Tá? No I Ching, ela representa o exército. Então, ela está ligada à discussão, está ligada a roubo, e, em geral, roubo com confronto, né? Não é só furto, né? Assaltos mesmo. Ação judicial, pelo aspecto da disputa, também tem risco de ferimentos por objetos metálicos. Ela é uma estrela de metal, então pode estar ligado a você se cortar sem querer, tá? E também está ligado a cirurgias, é o corte que remove, principalmente cirurgias, para remover aquilo que não serve, né? Mas também está ligado a perdas, como hemorragias e abortos, tá? Que ela pode favorecer? Para algumas pessoas, essa estrela 7 pode trazer coisas boas. Ela está ligada ao marketing, à comunicação, principalmente a fala, assim, marketing, você falar, botar, mostrar as suas características. Está ligada à cura, então, medicina, todas as atividades ligadas à cura, tanto as terapias holísticas quanto a medicina tradicional, tá? E está ligado ao flerte, aquele papinho bom, sabe? É da estrela 7, tá? Então, tem um papo muito bom, a estrela 7. O que você deve usar para suavizar essa tendência nociva do 7, tá? Você deve usar a fase água, tá? Que eu botei aqui como exemplo, né? Olha, o gatinho, né? Um porta-livros aqui de gatinho, uma manta com estampa de zebra, né? São características da fase água, tá? E você pode usar também ações de acordo com essa estrela, você fazer limpeza, desapegar. Se o 7 está na sua porta de entrada ou num cômodo importante da sua casa que você usa muito, faz aquele faxinão, aquela separação do que não serve mais para doar. Pratica caridade, doa dinheiro, doa seu tempo, que você vai estar usando o potencial dessa estrela de uma maneira positiva. Tá? O que a gente deve evitar? Evitar a terra, que vai fortalecer ainda mais esse metal, torná-lo mais agressivo, evitar o próprio metal, que pode gerar conflitos, e evitar o apego. Se tentar acumular, o universo vai arrancar de você. Então, não tenta acumular, tá? Desapega, desapega, desapega. Então, aqui a última estrela é a estrela número 6 no Noroeste. Ela é uma estrela benéfica, de natureza benéfica, está ligada à autoridade, é o pai, é o juiz, tá? Então, está ligada a crescimento profissional, não é exatamente uma estrela benéfica para profissionais liberais, tá? Se bem que pode trazer um crescimento profissional, mas está mais ligado a uma carreira, tá? Quem tem aí, trabalha numa empresa que quer galgar posições, pessoas que trabalham no serviço público ou militar, né? Que você tem aí degraus para subir na carreira, tá?
A estrela 6 ela também favorece a tomada de decisões. Se você está na dúvida, vê onde está o noroeste na sua casa e vai para lá, que essa estrela vai te ajudar a tomar decisões, a planejar e organizar com foco na execução. A estrela 6 ela traz foco para execução, tá? Ela tem um risco de você bota foco demais e foca demais na carreira, isso traz o risco de estresse, né? Sobrecarrega demais a sua mente, e tem o risco de solidão, né? Quem foca demais não expande, pode acabar muito fechado em si. Tá? E pelo excesso, né, que a gente está noroeste, que é energia de metal, 6 energia de metal, pode ter aí um confronto. Você quer exercer demais sua autoridade, mas tem alguém que tem mais autoridade do que você. Isso pode trazer confronto com figuras de autoridade, problemas com o governo, tributos, multas e problemas com a justiça, tá? Para favorecer a autoridade, o crescimento profissional, a tomada de decisões, a gente deve usar terra. Coloquei aqui um exemplo de terra muito ligado à parte profissional, né? Aqui objetos de escritório, aqui uma luminária quadrada, tá? Se você estiver se sentindo muito estressado ou estiver se envolvendo em muitos conflitos e você permanecer no Noroeste em 2022, vale usar um pouquinho da fase água, tá? Mas só nesses casos. Evitar o fogo e a árvore, tá? Porque eles entram em conflito, prejudicam essa estrela 6 e podem comprometer a autoridade e crescimento profissional. Então, evitar vela, lareira, fogueira, tudo isso representa a fase fogo, tá? Então, evitar no Noroeste esse ano, tá? Então, só lembrando, tudo isso que a gente falou diz respeito às estrelas anuais, que são, né, essas adicionais. A gente não teve como analisar aqui a relação dessas estrelas anuais com as outras estrelas do mapa em cada setor. Isso só dá para fazer quando você calcula o mapa da própria casa, tá bom? Mas vocês podem, principalmente observando o que está acontecendo, conhecendo a posição de cada uma das estrelas na sua própria construção, na sua casa ou no seu escritório, você pode ver que influência que elas estão trazendo e fazer esse ajuste no ambiente esse ano, tá bom? Vou me adiantar aqui, porque o Leandro disse que ia perguntar, né? Então, me adiantei e vou colocar aqui. Eu vou estar participando do Congresso Holístico, do segundo Congresso Holístico Sem Fronteiras, de 15 a 30 de janeiro, né, de 2022. Eu vou estar coordenando uma mesa de debates, né? E essa mesa vai ter o tema de terapia de ambientes, como as construções afetam nossa saúde e nossas emoções. Eu vou estar nessa mesa, eu vou estar falando um pouco do Feng Shui. Já tenho 2 participantes da mesa confirmados, o Sérgio Nogueira, que é radiestesista, é o presidente da ABRAD, né, Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. Ele vai vir trazendo para a gente como que a radiestesia e a radiônica podem ajudar no reequilíbrio dos ambientes. Tem também a arquiteta Úrsula Dänicke, que está assistindo a gente hoje aqui, né? Ela é especializada em ciências e tecnologias ambientais, ela está fazendo mestrado e ela também é uma profissional certificada do HBC, que é Healthy Building Certificate, que ela vai trazer as informações técnicas, os índices técnicos dos ambientes saudáveis ou dos ambientes insalubres, tá bom? Então, gente, gratidão. Vamos ver agora aqui se alguém tem dúvida. Eu sei que eu falei sem parar, né? Eu engatei aqui a quinta Então, e fui. Aline, pô, muita gratidão, só elogios aqui no chat, né? Você deve estar vendo aí. E assim, realmente Sim. é de deixar a boca aberta, né? As pessoas aqui engajadas no nosso Holístico Sem Fronteiras e vendo a qualidade das pessoas que a gente traz para os nossos eventos, né? Você, tanto a Úrsula, né, quanto o Sérgio, nossa, vai ser muito bacana o Congresso Holístico em janeiro do ano que vem. Então, perguntas, vou abrir para uma pergunta só. É a Beatriz Lobo. Então, Beatriz, por favor, faça a sua pergunta e depois eu vou para a pergunta-chave para a Aline, beleza? Pode abrir o áudio. Oi, Aline, muito obrigada. Foi fantástica a palestra.
Eu tenho uma dúvida. Se eu tenho meu altar no nordeste, leste da minha casa, e é onde eu acendo muitas velas e incensos, isso vai ser bom em 2022? Olha, no Nordeste, que a gente está com a estrela 8, é favorável o fogo, então você pode acender as velas, né? No Uhum. leste, também no leste a gente está com a estrela 3, então esses são dois setores. Nos setores onde o fogo for recomendado, é legal você acender vela, tá? Só evita naqueles que a gente disser evitar fogo, aí você Uhum. procura não acender vela, porque pode causar algum dano ou desencadear algum problema, né? Por isso que é bom ter sempre a referência das 5 fases, né? E o que representa cada uma. Tá certo, muito obrigada. Então, a pergunta-chave é: o que você vai apresentar no nosso Congresso Holístico Sem Fronteiras em janeiro do ano que vem? Estou muito feliz de participar, né? Estou feliz aí que a Úrsula e o Sérgio já aceitaram o convite para participar, né? A minha intenção é trazer uma coisa muito séria e muito técnica, né? Com muita consistência de como os ambientes influenciam a nossa saúde e as nossas emoções, né? A gente sabe que influenciam, mas às vezes isso fica um pouco vago, né? Como que é essa influência, né? Então, eu quero trazer as informações muito concretas para a gente entender de fato como que os ambientes influenciam, porque influenciam muito, né? E para a gente saber como se posicionar nos ambientes e como tirar o máximo de proveito dos ambientes para a gente ter saúde física e saúde mental e emocional. Excelente, muito bom, Aline. Gratidão pela presença aqui. Eu sou suspeito para falar, né? Você conhece o Riceles Costa? Ele fez um trabalho Sim. incrível de estrelas voadoras no meu estúdio de yoga e a gente deu uma bombada impressionante, né? Eu coloquei para funcionar. Eu sei que é um investimento, né? A gente faz um investimento, mas foi Sim. muito investimento mesmo. Ele botou assim, bota o retrato ali, altera a cor aqui, tal, tal, tal. Bota o objeto tal nesse local. Nossa, então foi muito bacana e a gente realmente foram 3 anos muito prósperos, né? Foi muito bacana. Então, Aline, gratidão. Legal. Suas considerações Gratidão. finais aqui para